Daniel divide em duas partes. 6 primeiros capítulos são capítulos históricos. E os 6, das 7 a 12, é profético. Do 7 a 12, vocês vão encontrar no livro toda a movimentação que está havendo no mundo e na Europa, visando preparar o mundo para o governo do anticristo. Então, do capítulo 7 ao capítulo 12, se você leu, você entendeu. Se você não teve tempo a ler, você vai poder ler. É toda essa movimentação que existe. A Europa hoje é como se fosse um país só. Não tem mais fronteira. Eu estava viajando de carro de Portugal para a Espanha e, de repente, eu vi uma placa. Você está entrando na Espanha. Nenhum policial, nenhum barreiro, nada. Então, toda essa movimentação que você viu no seu livro, do capítulo 7 até o final, visa a restauração do antigo Império Romano. O Império Romano, na estátua vista por Nabucodonosor, as pernas e os pés eram de ferro, símbolo do Império Romano. Mas os dedos da estátua, nos dedos, o ferro reapareceu. E é assim que vai terminar a história. A história vai terminar com 2 governos fortes. Os dedos eram de ferro misturado com barro. A história da humanidade vai terminar com 2 sistemas de governo fortes. Barro fala da democracia. São milhões de moléculas formando barro. E o ferro fala de dureza. Regimes totalitários, regime de força, ditaduras. Então, é assim que vai terminar a história. Então, eu gostaria de seguir com vocês até o capítulo 6. Eu gostaria de fazer um resumo do livro do profeta Daniel até o capítulo 6, seguindo aqui pela Bíblia. E, se nós entendermos até o capítulo 6, vai firmar em nós uma convicção de que Deus está no controle da situação. Capítulo 1, nós vamos começar aqui a história de Daniel, no capítulo 39 de Isaías. Bíblia é um contexto. Vamos voltar aqui no tempo, voltar por volta do ano 700, e ali começa a história de Daniel. Abra sua Bíblia em Isaías 39. O rei Ezequias. Ezequias reinou de 715 a 586. Isaías, o profeta, mora em Jerusalém. Isaías tem acesso ao palácio. E o capítulo 39 relata que o rei Ezequias recebeu uma comitiva lá do outro lado do mundo, 1.500 quilômetros de estrada, e essa comitiva veio para conhecer o reino de Judá e de Israel e conhecer o seu rei. E o Ezequias ficou envaidecido e abriu a sua casa. Aqui nós temos 2 detalhes para a nossa vida espiritual. Ezequias abriu o seu palácio para estranhos. Ezequias abriu a sua casa para estranhos. Ezequias abriu o seu coração para estranhos. Isso no sentido espiritual. O erro que o Ezequias cometeu, eu não posso cometer. Você não pode cometer. Não abra sua casa, tanto a sua casa terrena como a sua casa espiritual. Não abra com quem você não conhece. Não conte os seus segredos para quem você não conhece. Se algum dia você precisar abrir o seu coração, procure uma pessoa de confiança. E na igreja o pastor tem que ser essa pessoa de confiança. Não abra o seu coração com estranho. Não mostre a sua casa para estranho. Não revele o que está na sua casa espiritual para estranho. Porque esse foi o erro de Ezequias. Agora Deus manda Isaías lá falar com ele. Isaías chega, pergunta,
E ele responde, parece que com muita alegria, e ele relata a visita que ele recebeu. Ele ficou envaidecido, o poder subiu na cabeça dele. Isaías pergunta se ele mostrou alguma coisa. Ele diz, mostrei tudo, mostrei toda a nossa riqueza, do palácio, do templo, mostrei tudo. Isaías vai dizer a ele, os babilônios vão voltar, e quando voltarem, vão levar toda a riqueza que vossa majestade mostrou para ele. Toda a riqueza será levada. Capítulo 24 de 2 Reis, nós vamos ver o cumprimento literal dessa profecia. Ele disse, eles vão voltar e quando voltarem, vão levar tudo que foi mostrado a eles. Agora aqui capítulo 24 de 2 Reis, versículo 13. Levaram o rei, levaram a rainha, e agora, versículo 3, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Tudo que Isaías havia mostrado, o Ezequias havia mostrado. E fendeu todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E fendeu, quebrou, ou fundiu, todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel. E ainda mais, além de levar toda a riqueza, levou também e transportou toda Jerusalém, versículo 14, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 pessoas, um estrago, tudo cumprindo aquilo que o profeta Jeremias havia dito. E ainda mais, o profeta Isaías havia dito a eles que, esse detalhe aqui é importante, o profeta Isaías havia dito ao rei o seguinte, voltando aqui ao capítulo 39, ele vai dizer, versículo 7, e dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Dos teus filhos que tu gerares, 100 anos depois. Filhos aqui, nós entendemos descendentes. Agora aqui nós vamos entender que 100 anos depois, 606, os babilônios chegaram. Levaram um grupo de jovens, conforme Isaías havia predito. Levaram um grupo de jovens, e esse grupo era descendente de nobre, descendente de Ezequias. Entre eles, Daniel, Sadraque e Abdenego, para servir no palácio de Babilônia como eunucos. Então, nós vemos aqui no capítulo 1 de Daniel, versículo 4, versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. O chefe deles lá era Aspenaz, o eunuco. Esta, para mim, é a parte mais triste da história de Daniel. Perdeu tudo. Os pais eram muito ricos. Ele não levou uma moeda. Perdeu tudo. Mas perdeu também o seu direito. Deus permitiu isto. A gente precisa entender o trabalhar de Deus. Acho que perder toda a riqueza, tudo bem, mas Deus privou Daniel de poder ter uma família, gerar filhos. Chegando lá, esse grupo foi castrado. Vão levar para ser eunucos no palácio de Babilônia. Agora aqui nós vamos ver, na sequência, que o rei mandou selecionar um grupo, alguns desses jovens, escolheu os melhores.
E ele deu aqui as características que deviam ter: jovens em que não haja defeito, formoso de aparência, instruído, tal, aqui no versículo 4. Um grupo selecionado. Esse grupo já era descendente de família real. Eles receberam uma fina instrução para viver com a aristocracia. Mas o rei mandou selecionar alguns para fazer um curso de 3 anos. 3 anos. Além de todo o preparo que já tinham, eles eram príncipes, o rei exigiu que fizesse um curso de 3 anos para trabalhar no palácio do rei. Lê Bíblia, passa despercebido. Com todo o preparo que eles já tinham, o rei exigiu mais um curso de 3 anos. Para fazer o quê? Para prestar serviço no palácio do rei. Agora vem a lição espiritual para nós. Se você não puder extrair lições espirituais, nós estamos perdendo tempo, estamos decorando Bíblia. Há pessoas que chegam na igreja, essas pessoas não são preparadas como aqueles jovens já eram. Essas pessoas não receberam uma formação intelectual, moral, como eles receberam. De repente chega aqui na igreja, com pouco tempo, já quer fazer a obra de Deus. Com pouco tempo já quer ser presbítero, ser diácono, ser porteiro. Nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis. E eles receberam todo esse preparo para trabalhar para um homem, no palácio de um rei material. Nós estamos trabalhando no palácio do Rei dos Reis. E tem gente que critica você porque você está estudando a Bíblia. Nós estamos nos preparando para servir o rei e o seu reino. E esta é a lição que você tem que tirar daqui. Se Nabucodonosor fez essa exigência toda, nós estamos trabalhando, nós estamos preparando para trabalhar para o serviço do Rei dos Reis, Agora receberam uma série de mordomia. O rei permitiu que eles comessem da comida do rei. A melhor comida. Eles comeriam da mesma comida servida no palácio. Esses 4 jovens não tinham mais nada que perder. Eles estavam reduzidos, estavam zerados, perderam tudo, perderam a família, perderam tudo. Estão a 1.500 quilômetros de distância. Mas eles não levaram uma moeda, mas eles levaram uma coisa que ia mudar a vida deles. Eles levaram o conhecimento da palavra de Deus. Aqui se destaca, em Israel, Deus colocou como obrigação, Deuteronômio capítulo 6, Deus colocou na lei de Moisés a obrigação que os pais teriam de ensinar os seus filhos. 6 e 7. E as intimarás a teus filhos. Aqui está falando da palavra de Deus. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. No capítulo 11, versículo 19, repete a mesma exigência. E Salomão vai dizer num dos seus provérbios: instrui o menino no caminho que ele deve andar. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Então, eles levaram uma herança. Eles levaram no seu coração a palavra de Deus. Agora eles viram as iguarias do rei. Eles sabiam que aquela comida havia muita carnes que, de acordo com a lei de Moisés, era considerada imunda. E eles assentaram no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Isso aqui deixa para a gente assim, isso me faz eu ir diminuindo. Quando eu vejo esses jovens que perderam tudo, tinha tudo para estar mal com Deus, tinha tudo para estar amaldiçoando os céus e a terra.
Mas baseado no que eles levaram no coração, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eles tomaram decisão, não vamos contaminar. E foram falar com o Aspenaz, o chefe dos eunucos. Fizeram um pedido para ele. Eles estão trocando todas as iguarias do rei por... como é que nós falamos aqui? Eles pediram que servisse a eles apenas legumes e água. Lá havia os melhores vinhos da terra. Eles pediram que eles queriam comer legumes e água. Isso me deixa envergonhado diante de Deus. Quer dizer, essa convicção, essa firmeza. Nós não queremos comer da comida do rei. Nós não queremos os vinhos finos do rei. Nos dê legumes e água. O Aspenaz ficou assustado. Se eu fizer isto, o rei me mata. Matava assim. Só tem um detalhe. Quando Deus está na história, as coisas acontecem. O Aspenaz aceitou a proposta. E 10 dias depois, o rei achou esse jovem estava 10 vezes mais sábio do que todos os outros. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. E Deus estava nesse negócio. Então, esse é o detalhe que nós temos aqui no capítulo 1 de Daniel, que nós não poderíamos deixar passar. E o capítulo 2, agora nós vamos aqui no capítulo 2, antes de entrar na história propriamente dita, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Há momentos na nossa vida que parece que tudo deu errado. Não sei se já aconteceu com você. Deu tudo errado. E há momentos na nossa vida que a gente é tentado a crer que Deus esqueceu de nós. Deus esqueceu de nós. Não sei se você já passou por isso. Não sei se você já esteve no deserto. Mas há momentos que a gente pensa que acabou. Então nós vamos mostrar para vocês o que aconteceu lá. Essa história começa no capítulo 10 de Gênesis. Capítulo 10 de Gênesis. O Cão, neto de Noé, ele assumiu o lugar de Caim. E ele vai dar continuidade, como instrumento de Satanás, na formação de um império gentílico. Então, nós temos aqui no capítulo 10, começando aqui no versículo 8, Nimrod começou a formação do primeiro império. Ele fundou Babel. Babel veio a se tornar Babilônia. Vamos acompanhar agora a evolução do império. Esse império é o império satânico. Esse império vai crescer sob a coordenação de Satanás. E nós vamos ver que vai dar tudo certo. Por volta do ano 1600, esse império que começou lá com Nimrod se tornou um império mundial, primeiro império mundial, sob a coordenação de Satanás. O Egito vai dominar o mundo de 1600 até 900. Satanás está no comando disto. No ano 900, a Síria derruba o Império Egito. A Síria se torna um império maior, mais forte. O império satânico está crescendo. A Síria vai dominar o mundo de 900 a 612. Dominou o mundo. Em 612, levanta o Império Babilônico. Derruba a Síria. Então, o Império Gentílico está subindo, crescendo, subindo. E agora vamos ver o que está acontecendo do lado de Deus. Deus faz uma aliança no ano de 1491, no Sinai. Deus faz uma aliança com o povo. E faz desse povo o seu povo.
Todo o projeto de Deus vai estar centralizado nesse povo. É o povo de Deus. 40 anos de deserto. Entrando em Canaã, durante 300 anos, e eles viveram uma vida conturbada. Durante 300 anos, eram governados por juízes. E alguns juízes, quando subia um juiz bom, eles melhoravam. Foi 300 anos de uma vida conturbada, até que formou-se o Reino Unido de Israel, por volta do ano de 1050. Então, durante mais ou menos 300 anos, estiveram sob juízo. Agora, Reino Unido, vai ter um rei. Com Saul, as coisas melhoraram. Com Davi, o Davi estruturou o reino. Com Davi, de 1010 a 970, o Davi fez muitas conquistas. Tomou Jerusalém, transformou Jerusalém em capital. Ele estruturou o reino. Depois vem Salomão, de 970 a 930. Salomão ficou tão famoso que o reino de Israel passou a ser conhecido em todo o mundo. Está dando tudo certo para o povo de Deus. Porém, Salomão morre no ano 930. O reino de Deus, o reino de Israel, 930 foi dividido. Deus ficou só com 2 tribos. 10 tribos escaparam da mão de Deus, formaram o Reino do Norte. Agora, o povo de Deus agora está reduzido a 2 tribos. Enquanto o Império Gentil está subindo, o povo de Deus está passando por um momento aflitivo. E, no ano 722, o Reino do Norte acabou. Destruir Samaria, acabou. Então, o povo de Deus agora resta apenas 2 tribos. 2 tribos. 722 até 606. De repente, em 606, chega a Babilônia. E leva a primeira turma. Em 597 eles voltam. E desta feita, está lá em 2 Reis, capítulo 24, desta feita, eles vão levar o rei, a rainha e mais 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. O Ezequiel estava entre eles. Levou todos os profissionais. O povo de Deus ficou reduzido a um povo muito pequeno. O profeta Abacuque estava lá. Abacuque profetizou de 612 a 606. Agora chega o ano 586. O Império Gentílico alcançou o topo mais alto, como nós vamos ver. O Império Gentílico está sob a coordenação de Satanás. Mas o povo de Deus, o que sobrou do povo de Deus em 586, foi levado escravo para a Babilônia. Dá para entender isso? Então, num momento como esse, o Abacuque estava lá. E o Abacuque está vendo o que está acontecendo. Abacuque profetizou de 612 a 606. Israel está caminhando para uma miséria total. Então ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, acabou a agricultura. Os 3 principais produtos são esses: oliva, vinho, oliva, uva e figo. Acabou a agricultura, mas ainda tem a pecuária. Aí depois ele vai dizer, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Acabou a pecuária. Essa é a situação do povo de Deus. Agora, o Abacuque não perdeu sua esperança. Ele vai dizer, miséria total, acabou. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Acabou. Mas o Abacuque é um homem de fé. Todavia, eu me alegrarei no Senhor
e ele viu o que restou de Israel ser levado para o cativeiro. Essa situação. Agora, eu posso imaginar, Satanás não é onisciente. Satanás não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu posso imaginar que o inferno estava fazendo uma grande comemoração. O povo de Deus acabou. O que restou é escravo, acabou. Mas o império gentílico estava subindo. Então, há momento em que a gente pensa que Deus perdeu o controle. E um dos momentos nós estamos vivendo agora, parece que Deus perdeu o controle. A igreja está orando, o povo está orando, está clamando, e Deus parece que Deus está alheio, parece que Deus está distante. Parece que Deus está na expressão do Castro Alves, né? Deus, ó Deus, onde estás que não me escuta? Em que mundo, em que estrela tu te esconde, embuçado no céu? Então, a impressão que a gente tem parece que Deus... Há momentos que a gente pensa que Deus perdeu o controle da situação. Agora, no capítulo 2, Deus vai mostrar, através de um sonho que ele dá a Nabucodonosor, para não deixar dúvida, ele deu um sonho para Nabucodonosor. E nesse sonho, que depois foi interpretado por Daniel, Deus vai mostrar o que ele vai fazer com esse império, que começou lá no capítulo 10 de Gênesis. Passou pelo Império Egípcio, passou pela Síria, passou por Babilônia, está na Babilônia. Deus vai mostrar como ele vai demolir esse Império Gentílico. E o Daniel deu a interpretação. A cabeça, a estátua. E é interessante aqui, eu quero ler esse versículo para vocês, que nós falamos da importância do ensino da palavra de Deus. Quando Deus deu a interpretação para Daniel, ele agradeceu a Deus. Veja aqui o versículo 23, do capítulo 2, versículo 23. Daniel vai fazer uma oração. Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Os pais dele nunca souberam disso, mas ele agradeceu, ó Deus de meus pais. Os pais dele realmente criaram uma situação sólida. Ó Deus dos meus pais. Eu não sei se um dia algum filho meu vai precisar orar dizendo, ó Deus dos meus pais. Ele vai se lembrar que eu ensinei a palavra de Deus para ele. Ó Deus de meus pais. Daniel vai dar a interpretação. A mesma revelação que Deus deu a Nabucodonosor. Deus vai dar a Daniel, mais ou menos 60 anos depois, no capítulo 7 de Daniel. Deus vai mostrar a mesma coisa, mas de forma diferente. Deus vai mostrar que o império que começou lá com Nimrod, sob a coordenação de Satanás, havia alcançado o ponto mais alto. A cabeça é a parte mais alta do corpo. E essa cabeça era de ouro. O ouro é o mais valioso dos metais. Então Deus mostrou que realmente o Império Gentil chegou ao ponto mais alto. Cabeça e ouro. Para Daniel, ele vai mostrar um leão, o reino babilônico, como sendo um leão com duas asas. Um leão com duas asas. O leão é o rei dos animais. Então ele mostrou o Império Babilônico a figura de um leão. E esse leão tinha duas asas. Detalhes da palavra. Em 636, o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, era um líder tribal. O reino daquela região era Assurbanipal. De 336 a 612, o Império Babilônico se tornou o maior império da terra. O leão tinha duas asas. De 36 para 12, 24 anos. Eles dominaram o mundo. Agora ele vai mostrar na estátua o peito e os braços, era de prata. Peito e braço está abaixo da cabeça. Deus vai mostrar como ele vai demolir esse império.
esse império gentílico. Para Daniel, vai mostrar o reino medo-persa na figura de um urso. O leão é o rei dos animais, mas o urso é muito forte. Então ele mostrou o medo-persa na estátua, peito e braço de prata. Lá para Daniel ele vai mostrar como sendo a figura de um urso. E esse urso, veja o detalhe. Daniel está olhando para o urso, de repente um lado do urso cresceu. O urso ficou com um lado mais alto. Quando Deus levantou Ciro, Ciro se tornou imperador em 556. Mas Deus levou Ciro a fazer uma aliança com a Média. Ciro se aliou a Dario. Mas no estudo da história, nós vamos ver que Ciro foi o líder. Ciro foi o líder. O urso havia crescido de um lado. Fala da liderança de Ciro. E o urso tinha 3 costelas na boca. Detalhes da palavra. Agora, se você acompanhar o desenvolver da história, as 3 costelas. Os medo-persas destruiriam a Lídia, a Babilônia e o Egito. O urso tinha 3 costelas na boca. Para Daniel, para Nabucodonosor, o ventre e as coxas era de cobre. O ventre e coxa está abaixo do peito dos braços. Deus está mostrando que ele vai demolir o império. Demolir. E o cobre é inferior à prata. Lá para Daniel, ele vai mostrar o império grego como um leopardo com 4 asas. Então, a revelação é paralela. Isso aconteceu 60 anos depois. Agora, as pernas, as coxas, ventre e coxa, que era de cobre, para Daniel, ele mostra um leopardo. Mas esse leopardo tem 4 asas. Esse leopardo tem 4 asas. Esse leopardo tem 4 cabeças. Daniel não entendeu nada, ele escreveu o que ele viu. Esse leopardo estava representando Alexandre. O pai dele, o rei Filipe II, foi imperador de 56 a 36, e em 36 ele morreu numa batalha. Alexandre está com 20 anos. Alexandre assume o trono, o comando. Em 13 anos, de 36 até 323, Alexandre dominou o mundo. Dominou o mundo. Ele era um leopardo, e esse leopardo tinha 4 asas. Em 13 anos, percebe que o leão tinha 2 asas, mas o leopardo tinha 4. O leopardo já é o mais veloz dos animais, mas ele tinha 4. Em 13 anos, Alexandre dominou o mundo. E o leopardo tinha 4 cabeças. Quando Alexandre morreu, o império foi dividido entre os seus 4 principais generais. Bíblia, se você entender Bíblia, acompanhar o desenvolvimento, ver como Deus trabalha, isso vai firmando a nossa convicção, que o seu Deus nunca perdeu o controle da história. O seu Deus não vai perder o controle da sua vida, se você deixar ele trabalhar na sua vida. O nosso Deus não perdeu o controle da igreja, ele continua no comando. Agora, as pernas e os pés eram de ferro. Ferro simboliza o Império Romano. Agora estamos com o 4. E para Daniel, ele viu um animal espantoso. Ele falou, leão, eu já vi. Urso eu já vi, leopardo eu já vi. Mas aqui ele viu um animal espantoso. Para Daniel, Deus está revelando o império do anticristo. Do anticristo. É como disse lá no capítulo 17 de Apocalipse. Foi dito a João, são 7 impérios. 5 já caíram. 5 já caíram. Caiu o Egito, caiu a Síria, caiu a Babilônia, caiu Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 já caíram. Um ainda existe. No tempo de João, existiu o Império Romano. Um ainda existe. E o outro está por vir. O 7º império estava e ainda está por vir. O 7º império, 7º último império, será o império do anticristo.
Então, agora o Daniel, finalmente, ele vai mostrar para Nabucodonosor como é que vai terminar o Império Gentílico. Esse império começou lá no capítulo 10 de Gênesis, com Nimrod. Esse império está sob a coordenação de Satanás. Daniel vai dizer que esse império vai terminar desta maneira. Versículo 35. Versículo 34. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão. Essa pedra é Jesus, foi cortada sem mão. E não é coisa do homem. A qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro. A pedra vai cair nos pés, essa estátua ainda está de pé. Todas as influências dos egípcios, todas as influências de Babilônia, da Síria, da Grécia, de Roma, todas as influências ainda estão no mundo. O mundo está vivendo sob a influência de todos esses reinos. Mas vai acabar. Então Daniel disse que uma pedra foi cortada. Essa pedra é Jesus. E ela vai cair nos pés da estátua. Nos pés da estátua. Representada pelo Império Romano. Vai cair nos pés da estátua. E o Daniel disse o seguinte: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, os quais se fizeram como a pragana na eira do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte. Esse grande monte fala do milênio. A pedra que destruiu a estátua se tornou um grande monte. Mas se você ler Bíblia, você não vai entender. Ele disse que os quais se fizeram como a pragana na eira do estio e o vento levou. Eu entendo isso. Hoje não se faz mais isso. Na África ainda se faz. Viajando pela África, eu vi muita gente, a agricultura da África ainda é a nossa agricultura do começo do nosso século. Ainda é a nossa agricultura do meu tempo de criança. Mas aqui no Brasil modernizou tudo. Então, eira. Toda fazenda tinha um terreirão. Isso é a eira. E os cereais, quando era colhido, era espalhado no terreirão. Estio fala do calor do sol. É como a eira. Eles vão terminar como a pragana das eiras do estio. Pragana. Depois que a palha estava bem sequinho, eles começavam a bater a palha para ficar só o grão. Então, essa pragana, depois de batida com as varas, no meu tempo batia com vara, Israel fazia com animais, virou um pó. E Daniel está dizendo, o que sobrou, o vento levou e acabou. É como a pragana da ilha do estio que o vento levou e não se achou lugar nenhum para ir, acabou. Então, o império gentílico, sob a coordenação de Satanás, que começou com Nimrod, depois se desenvolveu através de sete reinos, vai acabar dessa maneira. É como sumiu, não vai ter, durante o milênio, não vai ter notícia nenhuma de tudo que fez o Egito, Nimrod, Babilônia, Medo-Persa, não tem nenhuma notícia. Todos esses reinos foram demolidos. E assim termina aqui, então, o capítulo 1. Capítulo 2 terminou. Agora, capítulo 3, eu vou ver se eu comento até o capítulo 6. Capítulo 3, a estátua de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Essa estátua não está escrita, mas certamente era uma réplica dele mesmo, né? 60 côvados de altura, por 6 de largura. O côvado, nós não temos a medida certa.
O côvado havia, cada lugar tinha uma medida diferente. Havia o côvado babilônio, o côvado egípcio, o côvado de Israel. Na verdade, o côvado era medida com o antebraço, do cotovelo à ponta do dedo médio. Isso era um côvado. Agora, o braço dos homens geralmente são diferentes. Mas côvado é o antebraço, a ponta do dedo. Era assim que eles vendiam tecido. Vai medindo. Se você colocar 50 centímetros, está bom. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. 30 metros de altura, 30 metros. E na inauguração, o rei ia dar uma festa apoteótica. Todos deveriam adorar a estátua. Todos deveriam adorar a estátua. Os teólogos ateus e materialistas se preocupam com Daniel. Eles querem descobrir onde estava o Daniel. Então, uns dizem, não, como estadista, ele estava fora de Babilônia, estava tratando dos negócios dos reis em alguma satrapia. E outros dizem, não, ele como estadista, naquela cerimônia ele estava ao lado do rei, todos os príncipes estavam ao lado do rei. Então, ele foi dispensado de ir, porque ele estava ao lado do rei para assistir à festa. Não se preocupe com aquilo que a Bíblia não revela, não procure entender. Certamente, Daniel, em hipótese nenhuma, adoraria estátua. Essa é uma verdade inconteste. Onde ele estava, não se preocupe. Os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, tomaram uma decisão, baseado no que eles levaram como herança de seus pais, baseado no ensino da palavra de Deus que eles receberam. E eles sabiam que a palavra de Deus condena tudo quanto é forma de idolatria. Então, baseado naquilo que eles levaram como herança de seus pais, eles tomaram a decisão, não vamos adorar a estátua. Agora, eles poderiam pensar, eu não sei a população de Babilônia. A história diz que Nínive, a segunda maior cidade, tinha 75 mil habitantes. Então, nós vamos imaginar 100 mil pessoas. 100 mil. 100 mil pessoas reunidas numa praça. Os 3 podem ter pensado, no meio de 100 mil pessoas, quem é que vai dar falta de nós? No meio de 100 mil pessoas, quem vai dar falta de 3 hebreus? Quem vai dar falta? Agora vem o detalhe. E eles estavam sendo observados. Se você não puder extrair nada para a sua vida espiritual, nós estamos perdendo nosso tempo. E aqui, versículo 8, 3 e 8. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram, disseram ao rei Nabucodonosor, os 3 hebreus, no meio de uma grande multidão, estavam sendo observados. Isso agora nós temos que tirar um ensino para nós. Quando você pensar que ninguém está vendo você, Satanás não é onipresente. Se ele estiver lá na Índia agora, ele não pode estar aqui. Mas os demônios, ele tem milhões de demônios. E certamente você estará sempre sendo observado pelos demônios. Qualquer coisinha errada que você fizer, eles vão denunciar você. Qualquer coisinha errada que você fizer, vão denunciar você. Ele estava de olho nos 3 hebreus. Agora, convictos de que eles não vão adorar, foram lá entregá-los para Nabucodonosor. E aqui estão dizendo ao rei, há 3 hebreus, versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e de teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Pronto. Tem crente que não sabe disso. Tem crente que está num lugar, mas aqui ninguém está me vendo. O pastor não está vendo você, a esposa não está vendo você, os pais não estão vendo você, seus irmãos não estão vendo você, mas os demônios estão de olho em você. Os demônios estão de olho em você.
Qualquer coisinha errada que você fizer não vai ficar escondida. Deu para entender? Bíblia é para ir, não é para mim decorar isso aqui. É para a gente extrair daqui ensinamentos para mim. Agora o rei ficou uma fera. O rei nunca tinha sido contestado. O rei nunca, ninguém tinha contestado a palavra do rei. O rei virou uma fera. E o rei, e Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou Nabucodonosor, eles disse, olha, veja como é que Satanás trabalha. Ele deveria já jogar isso lá. Não. O rei mandou chamá-los e deu a eles uma oportunidade de negar o seu Deus. Deu a eles uma oportunidade. Deu a eles uma chance que ele não daria a ninguém. Mas o que Satanás queria, Satanás não estava interessado na morte deles, não. Satanás sabe que a morte para nós é um trampolim para a glória. Então Satanás não vai matar você, não. Se ele pudesse matar, ele não ia matar, porque matando você está na glória. Então Satanás quer levar você para o inferno. Então o Nabucodonosor vai dar a eles uma oportunidade. Se vocês adorarem, tudo bem, eu vou dar uma oportunidade para vocês. E os 3 hebreus, e quando ouvir tal buzina, e ele ainda disse, procurou lançar dúvida no coração deles. E quem é o Deus que vos fará livrar das minhas mãos? Lançar dúvida. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Mas esses 3 jovens estavam estruturados na palavra de Deus. Esses 3 jovens levaram uma herança dos seus pais. Esses 3 jovens tinham uma convicção de quem era o seu Deus. E eles não vacilaram, não pensaram, não pensaram, não. E disseram, respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego, disse, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode livrar, é que nos pode livrar, ponto e vírgula, que convicção. O nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Agora eles vão dizer, depois do ponto e vírgula, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ele pode. E se não, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Crente tem que ter decisão. Eles tomaram a decisão. Deus pode, mas se ele não nos livrar, nós não vamos adorar a estátua, não. Deu para entender? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o meu Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o nosso Deus. Ele pode. Agora depende se ele querer. O rei mandou aquecer o fogo 7 vezes mais. O rei está irado. Você não pode imaginar a ira que Satanás está contra você pelo fato de você estar aqui essa noite. Satanás queria que você estivesse lá na sua casa, diante da internet. Satanás queria que você estivesse lá vendo um filme lá, daqueles que não são muito recomendáveis. Mas você está aqui. Como você está aqui, você arrumou uma briga com ele. Mas tem uma coisa, ele não pode tocar você. Ele não pode tocar você, porque você está guardado. Deu para entender? Deixa que ele se ire. Maior é o que está conosco do que está com eles lá fora. Agora, quem estava levando o jovem, a Bíblia diz que o calor era tanto que matou as pessoas. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem é que ia levá-los? Quem é que ia levá-los? Mas eles continuaram andando. Sabendo que estão indo para a fornalha, continuaram andando. E nada de Jesus aparecer. Esse é um momento dramático. Se você não passou, eu já passei por isso, no silêncio de Deus. Você chora, você clama, meu Deus não está nem aí com você. Você está no deserto.
Se você nunca esteve no deserto, não queira estar. Não. Eu não ensino teoria. Eu ensino coisas que eu vivi. Eu já estive no deserto. Todas as portas se fecham. Você não tem para onde correr. Você clama, você chora, Deus não está nem aí com você. É o vale de Acor, irmão. É o vale de Acor. E Jesus não apareceu, não. E não vejo nenhum anjo consolar, não. Olha, eu estou com vocês aqui. Não veio anjo nenhum, não. Esse é um momento triste e terrível da nossa vida. Quando parece que acabou mesmo. Deus esqueceu. E o Satanás está vendo? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que ia levar vocês? Mas eles taparam o ouvido. E a palavra de Deus estava escondida no coração dele. Escondi a tua palavra no meu coração. E, de repente, eles se jogaram lá na fornalha. Pronto. E quem é que estava lá, irmão? Esse Jesus, irmão, pode livrar da fornalha. Ele pode livrar da fornalha. Não permitir que você entre na fornalha. Mas ele também pode livrar na fornalha. Na fornalha. Aí é que é duro, né? A gente saber que vai entrar na fornalha, cadê Jesus? Esse Deus livra da fornalha e livra na fornalha. A escolha é dele. A escolha é dele. E Jesus estava lá, o quarto homem na fornalha de fogo ardente. Capítulo 4. O rei sonhou de novo. O rei sonhou um sonho. Agora você tem aí o sonho, uma grande árvore. Se você leu, você vai entender. Se você não leu, poderá ler. E o rei novamente chama todos adivinhos. O segredo de Deus, João. Segredo de Deus. Nenhum filho do diabo vai revelar o segredo de Deus. Chamou todos adivinhos e novamente fracassaram. Agora vem o Daniel. Deus deu a Daniel a revelação. E quando Daniel recebeu de Deus a revelação, parece que o Daniel ficou petrificado. Aqui no versículo 19, então Daniel, cujo nome é Beltesazar, ficou atônito quase uma hora. Estava ele e o rei ali, né? Quase uma hora paralisado. O Daniel era um homem, irmão. Eu fico feliz por isso. Daniel tinha as mesmas fraquezas que nós. Ele era um homem. Agora ele está entendendo como eu vou entregar essa mensagem para o rei. Como é que eu vou dizer que o rei vai comer capim como animal? O rei é o dono do mundo. O rei é o todo-poderoso. Como é que eu vou dar esse recado para ele? E o Daniel fica... Olha, eu fico feliz que o Daniel também tinha suas fraquezas. E ele ficou com medo. Ele ficou com medo de entregar a mensagem. Agora deixa eu abrir aqui um pequeno parêntese. Se você tem o dom de profecia, é uma bênção. Se você não tem, eu não sei se você desejaria ter. Porque quem tem o dom de profecia, pode acontecer um fato semelhante a este. Se o rei fosse um soldado, cabo, sargento, o Daniel não ia ter dificuldade nenhuma, não. Mas ele está diante do homem mais poderoso da terra. E vai ter que dizer a ele, Vossa Majestade vai comer capim como se fosse um animal. Aí o Daniel, meu Deus. Eu costumo contar uma experiência que eu tive aqui. Eu não ensino teoria. Eu, antigamente, ainda hoje, respeito muito os profetas. E antigamente eu conhecia todos os profetas. Qualquer dificuldade já corria nos profetas. E eu ajudava muitos profetas. Geralmente são irmãs simples que a gente ajudava. Então, teve uma irmã que eu ajudei muito essa irmã. Toda vez que eu procurava a irmã, era benção pura. Benção pura. Eis que me dava os céus e a terra. Depois eu passei mais de uns 15 anos sem vê-la.
E um dia, já que com a Fatesa, o pastor Sila mandou me chamar na sala, bater um papo, e eu estava lá sentado com o pastor, sem paletó, de camisa, e de repente entrou a esposa dele com 2 profetas. E uma das profetas era aquela irmã. A irmã não me conheceu, eu conheci a irmã. Aí o pastor Sila pediu que ela orasse por mim. Como eu estou lá de camisa simples, não estou de terno e gravata, ela certamente pensou que o pastor estava me dando uma prensa. Então, o pastor pediu que ela orasse, ela pediu que a outra orasse. A outra pediu que a esposa do pastor orasse. Ninguém quer orar por mim. A esposa do pastor devolveu para ela. Aí, como ninguém quis, ela veio por cima de mim. Ela veio com tudo. Ela já veio e me deu 2 pauladas. Começou a rebelde. Já começou com rebelde, me deu 2 pauladas e voltou para o pastor. Aí o pastor lá deu os céus e a terra. Eis que eu estou contigo. Eu falei, meu Deus, se ela tivesse me reconhecido, ela ia me dar o céu também, irmão. Mas ela não me reconheceu, ela pensou que eu estava lá, o rebelde lá. Então, entregar mensagem para Zé Ninguém, irmão, os profetas viram gigante. Quando manda entregar para o rei, muitos engolem a mensagem, outros modificam a mensagem. E o próprio Daniel passou por isso. Como é que eu vou entregar essa mensagem para o rei, meu Deus do céu? Aí o rei provocou Daniel. Aí o Daniel entregou a mensagem. Agora vem a consequência. Ele diz que o rei iria comer capim como os animais. Pronto. Agora o Daniel frequentava o palácio. Todos os príncipes certamente ficaram sabendo desse evento. Agora vamos pensar um mês depois. Daniel está lá no cafezinho, os príncipes vêm. O Satanás, se puder humilhar você, ele vai humilhar. Então vamos pensar que os príncipes chegaram lá. Daniel, aquele negócio do rei comer capim, Daniel, já faz um mês. E vai comer capim? Vai. Mas não ia. Aí que o homem de Deus fica numa situação. 6 meses depois, Daniel, aquela história do capim do rei. O rei vai comer capim ou não vai comer capim? Vai. Quando? Não sei. Olha, quando a mensagem é de Deus, passe o tempo que passar, vai acontecer. 11 meses depois, novamente, os príncipes lá tirando uma da cara do Daniel. Daniel, e o negócio do capim? 12º mês, um ano depois, Deus vela pela sua palavra para cumprir. 12 meses depois, a profecia do Daniel se cumpriu. O rei foi lá comer capim. Nós estamos aqui tentando, agora, o banquete, capítulo 4, agora capítulo 5, o banquete do rei Belsazar. Falamos do capítulo 1, falamos do capítulo 2, capítulo 3, os companheiros de Daniel, capítulo 4, agora capítulo 5, o banquete do rei Belsazar. Esse aqui já estaria, eu não estou acompanhando aqui pelo livro, mas nesse banquete aparece esse governante aqui chamado Belsazar. E vamos ver aqui no livro onde é que ele está. Parece que já é na lição 10, né? Belsazar. A Bíblia nos fala do imperador Nabucodonosor. De 612 a 562, ele foi imperador. 562 ele morre, o filho dele, Nabonido, assume o trono. De 562. Então, nesse período aqui, o imperador é Nabonido. Mas surge o Belsazar. Na história, você não vai encontrar Belsazar como sendo imperador. Mas, pela promessa que ele fez a Daniel, ele disse que daria a Daniel o 3º posto no reino. 3º. Porque ele era o 2º.
Então, o pai dele, segundo a história, devia estar em missão fora de Babilônia, fora do reino. E ele disse a Daniel, então, que daria a ele o terceiro posto, ele era o segundo. Então, esse Belsazar estava respondendo pelo governo na ausência de seu pai. E na noite desse acontecimento, há 2 anos que o exército de Ciro e Dario havia cercado a Babilônia. Sobre a Babilônia, você vai encontrar, no livro do profeta Isaías, nós fizemos lá um estudo sobre a Babilônia. Então, não vamos descrever a Babilônia. Babilônia, diferentemente das outras cidades, Babilônia, quando construiu a muralha, não cercou somente a cidade. Normalmente, a muralha fechava só a cidade. Mas Babilônia cercou, construiu uma muralha, pegando uma grande quantidade de terra. Eles tinham condições de sobreviver 20 anos cercados. Lá dentro das muralhas, eles plantavam, escolhiam, criavam gado. Então, eles tinham condições de sobrevivência. 20 anos podia ficar cercado, que a vida para ele não ia mudar nada. E o exército do Ciro e Dario chegaram. O exército chegou, né? Ciro e Dario chegaram. E cercaram a cidade. Eles fecharam os portões. Fazia 2 anos. E, nesta noite, ele resolveu dar uma grande festa. Só que Deus, no tempo de Deus, as coisas acontecem. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Era o tempo de Deus destruir Babilônia. Era o tempo de Deus destruir Babilônia. E o vaso que ele ia usar era o Ciro. Então, Deus deu a Ciro a estratégia. Talvez ninguém soubesse que por baixo das muralhas passava um rio. O rio passava por baixo da muralha. Ninguém sabia disso. Mas Deus revela o profundo e o escondido. Eu posso imaginar isto. De alguma forma, Deus fez Ciro e Dario entender que aquele povo lá precisava de água. De onde vem a água? Então, Deus, de alguma maneira que eu não sei, fez com que eles entendessem que havia um rio. E colocaram o soldado para cavar. Começaram a abrir uma vala. Estava trabalhando naquilo já fazia tempo. Lá dentro eles não sabiam de nada. Na noite em que ia acontecer, que Deus deu um sinal, escreveu lá na parede, e ninguém decifrava. Agora aqui vem um detalhe. Daniel está esquecido. Mas a rainha, lembrou do Daniel. Depois que ninguém resolvia, ela procurou o neto e disse, há um homem de Deus pode fazer a diferença. Um homem de Deus pode fazer a diferença. Há um homem chamado Daniel. Eu conheço esse homem. Esse homem pode interpretar. Pronto, chamaram Daniel. Aí é que, então, o Belsazar fez esta promessa. Darei a ele o 3º posto no reino. Mas naquela noite, em que estava dando a grande festa, eles terminaram a valeta. Agora vão ligar, faltava só aquele pedaço para chegar nas águas. Cavaram, de repente, o rio foi todo embora para lá. Abriu um túnel por baixo da cidade. Eles tomaram a cidade, não perderam um homem, e não foi preciso matar nenhum homem. Quando os babilônios perceberam, já estava lá dentro, dominaram tudo. É assim que Deus trabalha. No tempo de Deus, as coisas acontecem. E era o tempo de Deus de cair Babilônia. Era o ano 539. Agora, quem vai ficar ali está Ciro e Dario. Mas quem ficou no comando foi o Dario. 539. Agora tem um detalhe aqui do Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Quem não estuda a Bíblia
Não tem como saber das coisas. Aqui, de um capítulo, você passa para o outro. Lá no caso, no caso aqui da estátua, e enquanto Deus mostrou para Nabucodonosor uma estátua, 60 anos depois ele ia mostrar para Daniel. Então, se a gente não estuda, a gente não vê esses detalhes. Agora, então, o Daniel, já vi muita gente dizer, hoje eu acho que não, antigamente havia muita falta de conhecimento da palavra. Os obreiros tinham parece que havia uns obreiros que tinham conhecimento muito ruinzinho. E eu sou desse tempo. Então, eu vi muita gente pregando. E o jovem Daniel na cova dos leões. Não é jovem. Daniel, no ano 606, devia estar com 13 para 15 anos. Agora nós estamos no ano 539. Daniel já está lá há 67 anos. 67 anos. Se ele tinha 13, quando foi, ele está com 80. Se ele tinha 15, ele está com 82. Então, na cova dos leões, não era um jovem. Daniel está com mais de 80 anos. Mas o detalhe, Daniel espiritualmente não envelheceu. Ele continuava orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém. Jerusalém não pode sair do seu coração. 67 anos depois, Jerusalém não tinha saído do coração do Daniel. Jerusalém é símbolo do céu. E Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela voltada para Jerusalém. Ele nunca esqueceu de Jerusalém. Nunca mais voltou a Jerusalém, mas nunca esqueceu. Esse é o detalhe que nós temos. Nós temos uma viva esperança. Viva esperança. E o Daniel manteve a sua esperança. Quando Deus está na causa, eu fui político muito tempo, ocupei cargo de confiança 2 vezes, cargo de primeiro escalão, e eu fui vereador 10 anos, eu conheço de política. Quando ganha um prefeito da oposição, não fica aqueles que ocupavam cargo de confiança do prefeito anterior, não fica Do governo do Estado a mesma coisa, na presidência da República a mesma coisa, são cargos de confiança. Então, quando ganha a oposição, não fica eles tiram todos, colocam o pessoal deles. Aconteceu comigo. Quando nós perdemos, o nosso prefeito perdeu, eu estava num cargo de primeiro escalão. Mas não fica mas o Daniel aqui ficou. O Daniel ficou. Ele serviu com fidelidade a Nabucodonosor. Chega os medos persa e conhece o Daniel, sabe que o Daniel era um homem de confiança do rei anterior, e ele mantém o Daniel e ainda promove o Daniel. Isso é Deus na vida de um homem. Isso é Deus na vida de um homem. Daniel se tornou um homem de extrema confiança do Dario. E, de repente, esse é o problema. Satanás não deixa a pessoa... Um grupo de colegas dele estava de olho nele. O rei pretendia colocar Daniel como coordenador de todo o reino. E sempre há aqueles que querem acabar com a gente. Então, os companheiros dele queriam acabar com ele. Mas não encontraram como prejudicar o Daniel. Não encontraram como. Era um homem íntegro. Não encontraram uma brecha nenhuma na vida dele. Tem crente que a vida dele é um livro aberto. O inimigo entra e sai a hora que quer. É a Jerusalém antes de Neemias. Jerusalém sem muros. O samaritano estava todo lá. Havia um que morava no templo. Aí no ano 557, o Neemias terminou o muro. Agora, o samaritano não podia entrar mais. Nem as raposinhas entravam mais. Agora, Jerusalém é uma cidade fechada.
Mas tem crente que tem a vida aberta. E procuraram encontrar alguma falha no Daniel, mas não encontraram. Aí tiveram a ideia. A única maneira é a gente fazer com que o Daniel entre em conflito com seu Deus. Pronto, tiveram a ideia. E venderam para Dario a ideia que ele podia ser rei, podia ser Deus por 30 dias. Todo homem tem sua vaidade. Colocar na cabeça do Dario que ele podia ser Deus por 30 dias. Era proibir todos de fazer oração para qualquer Deus. Ele seria Deus por 30 dias. Ele gostou da ideia, aceitou a ideia. Eles tinham certeza que o Daniel não ia adorar, não ia orar. Mas o Daniel nem tomou conhecimento. Na hora certa, ele foi para o lugar dele orar, e os príncipes foram todos para ver, e ele estava orando. Correram lá para falar com o rei. Entregaram o Daniel para o rei. O Dario passou o dia todo tentando salvar o Daniel. Mas havia um princípio, você que estuda história, a lei dos medos e dos persas não podia ser quebrada, não podia ser revogada. Havia um princípio, esse princípio se perpetuou na história, que a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Ele havia assinado o decreto. E ele procurou de todas as maneiras encontrar uma saída. Mas os príncipes estão fazendo pressão, o dia está terminando. Ele não encontrou uma saída. E Daniel teve que ser colocado na cova dos leões. Agora, um homem com mais de 80 anos, estruturado na palavra de Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia e ele não tinha nada para pedir para ele não precisava de nada, mas ele orava pelo seu povo, ele orava por Jerusalém, ele não via a hora de chegar, completar os 70 anos, ele conhecia as profecias. Então, ele orava 3 vezes ao dia, com a janela voltada para Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu dele. Ele foi orar. Aí foram lá entregar, Dario, está orando. Pronto. Dario tentou de todas as maneiras salvá-lo, mas não teve como. Daniel foi colocado na cova dos leões. Você conhece a história ao final. E agora há quem diga, isso é um dito, que os leões não comeram Daniel. Agora, o que leão come? O leão come carne, né? Diz que o Daniel não cheirava carne. Aí os leões chegaram lá, cheiraram, está cheirando legume. Isso aqui não é comida de leão, não. Deu para entender? Se você cheirar carne, o leão vai te tragar. Agora, se você exalar o perfume da rosa de Saron, o leão falar, isso aqui não é comida de leão, não. Mas tem crente aí que o leão, se passar perto do leão, o leão sente o cheiro de longe. Deus estava no negócio e a vida de Daniel foi poupada. E ele agora, o Dario, o Ciro, não ficou em Jerusalém, em Babilônia. Bíblia é um negócio difícil de entender. Estava escrito, o profeta Isaías profetizou, Jeremias profetizou, o Daniel conhecia as profecias. O cativeiro duraria 70 anos. E Ciro é que ia libertar o povo. Está lá no livro do profeta Daniel, Isaías, está lá em Jeremias. Ciro seria o homem usado por Deus para assinar o decreto, permitindo que o povo voltasse e também a construção do templo.
Está lá no capítulo, finalzinho, último capítulo 39 de Isaías, começo do capítulo 40, Deus chama Ciro de meu servo. E o Isaías nunca soube explicar quem era o Ciro. Certamente muita gente perguntou, Ciro, Daniel, Isaías, você falou no tal de Ciro? Sim, eu falei. Mas quem é o Ciro? Aqui em Jerusalém eu não conheço ninguém chamado Ciro. Quem é o Ciro? Eu também não sei. Mas você falou o nome dele? Falei. Você disse que ele que vai libertar o povo, ele que vai dar ordem para reconstruir o templo. Para começar, o templo está de pé. Vai reconstruir o quê? Esse negócio de ser crente é complicado. O templo está de pé. O profeta Isaías está dizendo que um homem chamado Ciro ia dar ordem para reconstruir o templo, mas o templo não tinha caído. Agora, no ano 539, quando o exército babilônico chegou, dominou, o Daniel tem certeza de que o Ciro vai assinar, mas o Ciro não ficou em Babilônia, ficou Dario. 539 é o Dario. Um ano depois é o Dario. Cadê o Ciro? 2 anos depois, cadê o Ciro? 3 anos depois, cadê o Ciro? Ciro chegaria no tempo de Deus. Deus tem um cronômetro lá. As coisas não acontecem nem antes nem depois. No ano 536, Ciro tinha que estar lá. 536 completar 70 anos. Começou em 606. Agora, 536 completaria 70 anos. Estava escrito que em 70 anos o povo retornaria. Mas o Ciro não está. Mas no ano 536 o Ciro chegou lá. E é Bíblia, se você entender Bíblia, entender o trabalho de Deus, ver como as coisas acontecem, a fé da gente vai fortalecendo. O desejo da gente conhecer a palavra vai crescendo. Nós vemos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Tudo que está escrito no tempo de Deus acontece. Tudo que está escrito no tempo de Deus acontece. No ano 536, o Ciro chegou. Primeira coisa, assinou o decreto, permitindo que o povo voltasse, e com uma ordem, a reconstrução do templo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Tudo que está escrito acontece no tempo de Deus. Então, o nosso propósito é fazer um pequeno resumo até o capítulo 6, e nós chegamos aqui no capítulo 6. Agora, os seis capítulos finais são históricos. Tudo que você precisa saber sobre os preparativos da terra para o governo do anticristo, naquilo que concerne a Europa, você vai encontrar nesse livro. E ainda no que concerne ao Brasil também. Nós temos a notícia de que já existe banco que não trabalha com dinheiro. Existe banco que não trabalha com dinheiro. Nós temos a notícia que o dinheiro, como moeda, como papel, vai ser retirado. E aí vai só o dinheiro virtual. E agora, no governo do anticristo, está dizendo que quem não tiver a marca do anticristo não vai poder comprar, não vai poder vender. E não tem mais moeda, não tem mais nota, não tem mais moeda. E para poder sacar o dinheiro que está no banco, tem que ter o sinal da besta. Dá para entender? Já temos banco que está trabalhando, não trabalha com dinheiro. E agora eu passei todo o movimento aqui da FATESA. A minha filha mora em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. A minha esposa, quem paga aqui com cheque, tinha que ir lá no banco fazer depósito. Minha esposa está meia fora de forma. Ela passou tudo para minha filha. Lá de São José do Rio Preto, ela paga todas as nossas contas aqui, ela deposita os nossos cheques, todo cheque entra aqui, passa para ela, de lá ela faz tudo. Lá de São José do Rio Preto, 500 quilômetros, ela faz toda a movimentação nossa aqui em Santo André. O mundo está sendo preparado, está quase pronto para o início do governo do anticristo. E quem não tiver o sinal da besta, não vai poder comprar, não vai poder sobreviver. Eu creio que Jesus virá antes da grande tribulação.
Mas existem aqueles que creem que Jesus virá no meio da grande tribulação. Eu até, se para mim, se fosse no meio, seria melhor, né? Porque eu estou vendo tudo acontecer. Tudo que vai acontecer, eu estou vendo que está acontecendo. Acho que dificilmente alguém vai ficar, né? Agora, como nós acreditamos que ele poderá vir antes, nós sabemos que no nosso pensamento ele pode vir a qualquer momento. Quinta-feira passada nós atrasamos 15 minutos, né? Foi quinta? Hoje nós vamos parar faltando 4 minutos, tá bom? Aí que eu passei 15, agora desconto 4, fico devendo para vocês 11, tá bom? E se eu entrar aqui no capítulo 7 até o 12, nós vamos terminar a semana que vem. Essa aula foi gravada. Depois que nós ministrarmos a última no sábado à tarde, você terá a aula disponibilizada no WhatsApp da Cida. Ela vai passar para todos vocês. Semana passada não pudemos gravar. Eu marquei a gravação para quinta-feira e depois na quinta-feira tivemos um problema, não teve aula. Então não pudemos gravar. Então essa aula, sábado, no final da tarde, se você quiser revê-la ou tornar a ouvi-la, é só acessar a sua internet, ok?